Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. Te agradeço aqui por sua presença no meu canal. Já te peço para você deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo, conferir aí a sua inscrição e a ativação do sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma live. Antes de falar sobre o tema do vídeo, segue a vinheta. Pessoal, talvez para mim tenha chegado no limite da paciência e da tolerância com certas coisas. Como diz o ditado popular, é o fim da picada, é a gota d'água. Em pleno dia de Corpus Christi, onde aqueles que são cristãos celebram a comunhão com Cristo, isso faz lembrar o corpo de Cristo. E tem pessoas que, como hipócritas, usam o nome de Deus, o nome de Jesus em vão a todo momento para praticar o mal, para mentir. Essa questão de estamos nos aproximando das eleições para presidente, mais uma vez, e muito mais do que fazer campanha para algum candidato, que isso sempre foi normal, e até fazer campanha contra algum candidato, que isso também pode ser considerado normal e histórico, mas tinha limites. Só que hoje chegamos no absurdo de ter na disputa da presidência um sujeito que, segundo especialistas, psicólogos, psiquiatras, tem traços de psicopatia, e eu reconheço esses traços, e seu histórico de comportamento ao longo da sua carreira militar e até da sua carreira como deputado federal, sempre teve falas, comportamentos, atitudes machistas, racistas, homofóbicas, sem nenhum pudor, confessou que usava verba de gabinete, verba que, na verdade, era para auxílio moradia. Segundo as próprias palavras dele, ele usou para comer gente. E que tem aí investigações paralisadas porque o governo está tudo aparelhado, né? Procurador-Geral da República, aliado do Bolsonaro. Temos o ministro do Supremo Tribunal Federal, aliados a Bolsonaro. Temos, pessoas que se venderam e aquelas que já pensavam como ele, que sempre pensaram, né? E alguns se enganaram, muitos se desiludiram e abandonaram o barco. Basta você pesquisar. Muitos políticos abandonaram o barco quando caiu a ficha, porque ele não era apenas alguém irreverente, que falava o que pensava, que era controverso, não. Caíram na realidade de quem é Bolsonaro. Embora acho difícil, alguém não sabia quem ele era, né? Porque antes mesmo das eleições de 2018, na faculdade, ali quando estava como é que fala? Fazendo um lanche ali na cantina da faculdade, conversando com uma professora minha, a gente conversava, poxa, se Bolsonaro ganhar a eleição, o Brasil vai ser um caos, pode ter golpe de Estado, os militares podem tomar o poder, vai ser um caos. E eu até apostava que não ia durar um ano esse governo, mas justamente por conta de muitos políticos se venderem, são corruptos mesmo, e se venderam em troca de dinheiro para votar a favor de tudo que o Bolsonaro queria, para evitar investigações, ou seja, talvez o governo mais corrupto de toda a história. Isso ainda vai ser revelado muita coisa assim que ele perder a proteção que o cargo de presidente lhe dá, e a polícia estiver livre para investigar e tudo mais, muita coisa vai vir à tona. Então não é apenas uma eleição comum de um candidato contra o outro. Não é simplesmente, eu vou votar no tal candidato porque eu gosto mais dele, ele é mais simpático, ou ele é do mesmo partido que eu, ou mora no mesmo bairro, na mesma cidade, é meu conterrâneo, ou ele tem a mesma profissão que eu. Não é isso apenas. Nós estamos num verdadeiro combate, entre aspas, não no sentido de violência, mas no combate contra as notícias falsas, as fake news e ataques de ódio que acontecem diariamente.
não somente nas redes sociais, mas ao vivo e ali pessoalmente também. E muitas pessoas se revelaram, né, a partir do momento em que o próprio presidente da República, ou na época ainda era candidato, incentivava toda essa questão de ódio, quando falou que vamos fuzilar a petralhada do Acre, né? Então todas essas falas machistas e misóginas, quando ele disse para uma colega deputada que não a estupraria porque ela não mereceria, algo assim. Então, e se dirigir a pessoas negras, falando que elas são pesadas em arroba e não em quilos, tratando-as como animal. Chegou a dizer, basta você pesquisar na internet, que os índios, ele falou assim dos indígenas, os índios hoje em dia estão se tornando quase seres humanos igual a nós. Isso é um pensamento dele mesmo. E também já disse que a mulher hoje em dia está quase que se integrando na sociedade. Ou seja, para ele, mulher, índio, negro, homossexual são categorias de pessoas inferiores. Ele se acha superior porque é branco, sabe? Então são muitas coisas que nem me vem à cabeça agora. É só você pesquisar que você vai encontrar tudo isso. Não em palavras de desafetos, de opositores, não. Você vai encontrar isso nas falas do próprio Messias, que na verdade para mim é mais um anticristo. E hoje, o que eu tomei conhecimento agora há pouco na internet, não sei se foi uma fala dele de ontem ou de hoje mesmo, que me deixou assim mais abismado ainda, né? Não que nada que ele fala vai me surpreender, mas hoje ele chegou a dizer que se Jesus Cristo estivesse vivo hoje, andaria armado de pistola. E aí um camarada, alguém que estava ali na mesma reunião, na mesma sala que o Bolsonaro, ainda falou assim, o camarada disse que tem base bíblica, e que antes de ser crucificado, Jesus teria dito que quem não tem espada, venda suas vestes para comprar uma espada. E aí Bolsonaro corrigiu, não, quem falou isso foi Pedro. Ou seja, são pessoas ou têm reais problemas psiquiátricos e realmente são psicopatas que não têm mais jeito, não têm solução, não têm cura, deveriam estar longe do convívio social, ou são pessoas simplesmente mau caráter e bandidos e criminosos mesmo, e canalhas, e demagogos, e hipócritas e mentirosos. Porque uma fala dessa é absurda. Usar o nome de Deus, o nome de Jesus, ainda pregando a violência. Sabe, então, gente, não tem mais jeito. Várias pessoas já têm me procurado e falado comigo, pedindo minha opinião política, e muitos têm acordado para a realidade de quem é Bolsonaro de fato, e muitos também têm acordado para o fato de que muita mentira foi plantada na cabeça das pessoas sobre, tem que falar aqui abertamente, eu não tenho nada a esconder, sobre Lula. Lula foi acusado, julgado, condenado e preso em tempo recorde, simplesmente para atender a certos interesses políticos e econômicos, mas ele não tinha culpa nenhuma, tanto que depois disso foi revelado, investigado e veio à tona de que o juiz que o condenou, assim como um dos procuradores, tinha um conluio, né, uma combinação ali para condenar Lula, mesmo sem provas. Inclusive, na sentença, não sei se é assim que se fala, na sentença, o que está escrito lá? Que Lula foi condenado por fatos indeterminados, algo assim, ou seja, nem existia um objeto exato para justificar sua condenação. Não tinha um fato, foi por causa disso, por causa daquilo. E o próprio procurador, se não me engano, falou que não tinha provas, mas tinha convicção. Se você quiser pesquisar, tem documentário sobre isso aí à vontade. Ou seja, tentaram lhe atribuir reforma de apartamento, sítio, mas nada era dele, não havia corrupção. Tanto que quase 20 processos contra ele foram arquivados, anulados, ou não tiveram prosseguimento porque não tinha nenhuma base. E aqueles únicos dois que foram responsáveis pela condenação de Lula, depois veio à tona de que o próprio juiz era um juiz parcial, ou seja, ele agiu para atender seus próprios interesses, né? Ainda agiu fora da sua jurisdição, porque Lula não poderia ser julgado no Paraná. Porque, segundo, supostamente, os crimes que ele teria cometido teriam sido em São Paulo, ou poderia ser julgado, acho que em Brasília, mas não no Paraná. Então, tudo errado. E hoje o Lula vai concorrer novamente, ele é pré-candidato, né? Ou acho que a candidatura já é oficial.
Mas em 2018, mesmo com toda aquela enxurrada de notícias falsas, de mentiras, de acusações, ele liderava as pesquisas. Mesmo após aquela coisa toda do mensalão, que realmente tinha muita corrupção, ainda tem muita corrupção na política, óbvio que tem, mas não existe só um partido corrupto, ou corruptos pertencem a um único partido, claro que não, está disseminado. É questão de você separar caso a caso, não generalizar, né? Não generalizar. Então mesmo naquela época, ainda quando ele estava preso, ele era o mais cotado. Nas pesquisas ele era o primeiro ainda, mesmo sendo preso, mesmo com toda aquela enxurrada de notícias falsas. Ou seja, tentaram de tudo. Tiraram a Dilma em 2016, alegando pedalada fiscal, crime de responsabilidade, e nada foi comprovado contra ela também. Ela está livre e limpa. Lula também. E agora? Quando o Bolsonaro era apenas um deputado medíocre, ele não levantou tanta suspeita, ele não chamou tanta atenção, porque é mais um deputado ali que faz aquela corrupção rasteira de burlar, né, as verbas, né, de gabinete e tal, para supostamente abastecer o carro de combustível, mas na verdade muito dinheiro daquele que foi colocado como para abastecer o carro foi para embolsar. Aí toda a família, os filhos envolvidos, colocando no gabinete pessoas indicadas, milicianos, matadores de aluguel, sabe? Muito funcionário fantasma, daquele que empresta seu nome e recebe só uma parte do salário, o resto do salário vai para o próprio deputado que o indicou. Ou seja, muita coisa ainda vai vir à tona. Aguardem, né? Então isso aqui é um desabafo, mas não vivemos nesse momento, tá? Está em disputa um político que teve seus erros, provavelmente, como todos nós temos, e a política não é perfeita, até porque um presidente não governa sozinho. Ele governa com o Congresso, que pode ser mais favorável a ele ou mais contra, mais situação ou mais oposição. Isso você tem que procurar saber, se informar. Então, o que acontece? Está na disputa um candidato, né, que sempre lutou e defendeu e procurou agir em defesa do trabalhador, dos direitos trabalhistas, da população mais pobre, carente e tudo mais. Pode ter sido sem imperfeições ali, claro. E do outro lado está um sujeito que sempre foi corrupto na política, foi indisciplinado como militar, foi rebelde como militar porque ele tinha um plano ali de explodir bomba para reivindicar salário maior, e por isso ele foi desligado do exército, né? E aí subiu de patente para poder ser reformado, né? Como capitão. Basta você investigar a história dele. Defende a arma, mas ele certa vez foi rendido em sua própria moto e os assaltantes levaram a moto dele. Eu só não me recordo se levaram a arma também. E aí depois ele deu a declaração de que ele ficou sem ação diante daquela situação ali, não teve como reagir. Ou seja, ele se contradiz o tempo inteiro, tá? Então, é isso para finalizar. Temos dois candidatos principais, temos muitos outros, mas eles são irrelevantes, né? Então temos dois principais, e um deles é fascista, machista, racista, homofóbico. Uma vez ele declarou que pobre só serve para votar. Ele seria a favor que os pobres fossem, não é a palavra nem castado, que fosse feito um procedimento para que os pobres não tivessem mais filho, porque o pobre tem muito filho. Entre tantas outras declarações absurdas que ele já deu ao longo do tempo. Perguntaram a ele certa vez: se você tivesse um filho que se casasse com uma negra, já que ele demonstrava ser racista, né? E ele falou: isso não corre o risco de acontecer porque meus filhos foram bem educados. Ou seja, segundo ele, se um homem branco se envolve com uma mulher negra, é porque esse homem branco não foi bem educado. Então é só isso, esse é o nível. Então se você não compactou com as ideias dele, se você não tem ódio de negro, ódio de mulher, ódio de gay, não é machista, não é homofóbico, não é fascista, não prega a destruição da natureza, a eliminação dos povos indígenas, né? Não é favorável ao garimpo ilegal, a madeireiros ilegais, a todo tipo de crime. Você não apoia milícias, não apoia o crime organizado, contrabando de armas, por exemplo, entre outros tantos crimes que estão aí. Então você não pode ser Bolsonaro, você não pode. Se você é negro, é mulher, é homossexual, é gay, é travesti, não importa. É pobre, é trabalhador, é sofrido. Não tem como você ser Bolsonaro. É fora da realidade, é fora da lógica humana, entende? Não se trata apenas de divergências. Não, acho melhor ir por aqui, melhor ir por ali.
Não, são diferenças absurdas. Há um verdadeiro abismo que separa a democracia do fascismo, da ditadura, né? Então, gente, é isso que eu queria deixar aqui. Não tem como mais perder meu tempo debatendo com quem ainda o defenda no dia de hoje. Eu não perco mais meu tempo, eu ignoro, porque as pessoas compartilham notícias falsas, é fake news, é montagem e tudo mais. Esse tipo de prática é antiga no Brasil, tá? Já tem mais de década que eu sei como funciona em época de eleição. Sempre tem aquele candidato que é desonesto mesmo, espalha notícia falsa sobre o outro, calúnia, difamação, e não tá nem aí, tá? Eu não posso fazer acusações sem prova, óbvio. Mas é isso, eu queria deixar aqui, registrar minha indignação com o que está acontecendo. Se você não acredita em nada que eu falei, duvida de tudo que eu falei, acha que eu estou totalmente errado, pesquise por você mesmo, por você mesma. E aí você vai cair em si de como que as pessoas são enganadas até hoje. Isso é histórico. Ao longo da história, pessoas sempre foram enganadas, sofreram um tipo de lavagem cerebral a partir dos seus líderes religiosos, líderes políticos. Isso acontece, né? Isso infelizmente é utilizado. Ferramentas de manipulação das pessoas, com informações falsas, com desinformação, consegue pegar no emocional da pessoa, no psicológico da pessoa, suscitar a ira, suscitar uma revolta, uma indignação, mas que na verdade são por razões falsas, tá? Então é isso que eu vou deixar aqui, esse desabafo, tá? Porque não tem mais como, tá? Não tem mais como. É só você procurar pesquisar os feitos do governo nesses últimos anos, todas as realizações, tudo o que aconteceu. Se você encontrar coisas que foram favoráveis ao brasileiro, à população, ao pobre trabalhador, aos empregados, à mulher, ao indígena, ao negro, à criança, em favor da educação, da saúde, da segurança pública, do meio ambiente, você não vai encontrar nada. Só vai encontrar ações, decretos, leis, portarias que favorecem e incentivam, estimulam e defendem os interesses de quem é contra a lei, de criminosos. Porque aumenta o número de armas em circulação, aumenta a violência, aumenta o poderio de fogo das milícias, as armas são contrabandeadas, elas reforçam, né, os arsenais de grupos criminosos. E aí você está vendo só mais violência, mais ódio. Nada melhorou no Brasil de 2016 para cá. Quando tiraram Dilma, um dos argumentos era vai melhorar o emprego porque vão fazer reforma trabalhista, a reforma da Previdência, pelo contrário, só piorou para o trabalhador. Perderam direitos, se aposentam agora mais tarde, a questão da carteira assinada está cada vez mais sendo combatida, porque para eles, para muitos destes, né, não todos, né, que são ricos, poderosos, empresários ou não, magnatas, enfim, políticos, quanto mais lucro melhor, ainda que seja a partir da escravização, da exploração do pobre trabalhador, cada vez que o salário é menor, menos direitos, e é isso que eles querem. E é isso que eles querem, destruição da natureza, sabe, é muita coisa mesmo. Eu ainda pretendo fazer uma pesquisa, quando tirar um tempo, vou pegar todos os atos deste governo, tudo que foi realmente aprovado como lei, todo decreto, toda portaria que foi aprovada e não foi derrubada e que continua valendo, e mostrar, olha só, essa ação. Veja se isso aqui, por acaso, favorece de alguma maneira o cidadão, o povo brasileiro. E vou mostrar aquelas que foram aprovadas e estão valendo, que favoreceram certos grupos, né, certos interesses internacionais, estrangeiros ou até nacionais. Então é isso, gente. Vou finalizando por aqui, o vídeo está muito longo, mas não tem como tratar isso de forma banal, superficial e rasteira. Então, quem quiser mais coisas, mais informação, debate, opinião, desabafo, enfim, tem o meu canal do YouTube, Palestrante Leandro Maia, e minhas redes sociais também, Instagram e Facebook, da mesma forma, Palestrante Leandro Maia. Não sou dono da verdade, não estou certo em tudo, mas eu não estou sendo desonesto e compartilhando notícias falsas, desinformação, muito menos levantando calúnia, difamação contra pessoas, tá? É só você pesquisar que você vai poder comprovar ou não tudo que eu estou falando aqui. Eu vou finalizar. Até mais. Peço para você, se você gostou, compartilhe nas redes sociais, deixe a sua curtida, deixe um comentário também e confere aí se você já fez a sua inscrição no canal e se você ativou o sininho das notificações. Te agradeço mais uma vez pela sua audiência e presença e até o próximo vídeo.